chamado movimento relativo, tá? A gente vai ver isso basicamente em uma dimensão, que significa que a gente vai ter movimento só aqui em relação a x, no eixo x, né? Mas isso é tudo bem direto, generalizável, tudo que a gente vai escrever aqui depois pode ser pensado em duas ou três dimensões sem problema nenhum. E a gente vai analisar o seguinte, então, a ideia de movimento relativo é que o movimento, e aí a velocidade também, tá, dependem do chamado referencial adotado. O que é o referencial? É justamente aquilo que a gente toma como a nossa referência para descrever ou analisar o movimento. Então, uma ideia bem familiar para vocês a respeito de movimento relativo, que todo mundo certamente já presenciou em algum momento, já participou, inclusive. Se a gente tiver, por exemplo, uma estrada, tá? Então, eu vou colocar aqui um eixo que pode ser uma estrada. A gente tem, digamos, dois carros. Então, eu vou marcar aqui carro um e aqui carro 2. Os dois estão se movendo na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Os dois estão indo para frente na estrada. E aí vocês podem ver o seguinte. Digamos que vocês estão aqui no carro 1, que está atrás do carro 2 nesse momento, tá? E vocês estão dirigindo ou dentro do carro e se aproximando do carro 2. Então, vocês sabem que, bom, a velocidade de vocês deve ser maior que a do carro 2, já que a distância entre vocês está diminuindo. Agora, se vocês forem olhar como essa distância aqui diminui, né, vocês forem calcular a velocidade de vocês em relação ao carro 2, vocês vão chegar num número. E se vocês forem comparar com a velocidade que vocês estão olhando no velocímetro do carro de vocês, que é a velocidade do carro em relação à estrada, em relação ao chão, vocês vão notar que esses números são diferentes, tá? E aí, bom, vocês erraram alguma coisa? Não, na verdade, não tem nada de errado, isso está certo, porque, bom, porque vocês estão tomando referenciais diferentes. Então, uma coisa é anotar a velocidade que você se movimenta em relação ao carro 2. Então, nesse caso, o carro 2 seria um referencial, ou a velocidade que você se movimenta em relação ao solo, à estrada ou à rua. Nesse caso, o solo, ou a estrada ou a rua seria outro referencial. Vocês também podem imaginar o seguinte, quando vocês estão em um carro, um ônibus, seja lá o que for, e tem alguém do lado de vocês estão, por exemplo, sentados um ao lado do outro, em bancos, um ao lado do outro, vocês estão parados um em relação ao outro, né? A pessoa que está do lado de vocês está parada em relação a vocês. A distância ou a separação entre vocês não está variando com o tempo. Agora, em compensação, vocês dois estão se deslocando em relação ao solo, em relação à rua. Ou seja, a velocidade relativa entre vocês dois, essas duas pessoas no mesmo carro, no mesmo ônibus, é zero. Quando que a velocidade relativa em relação ao solo é igual à própria velocidade do ônibus ou do carro. Então, vejam, a velocidade depende daquilo que a gente toma para fazer a comparação, né, do nosso referencial. Tá? Então, vejam, velocidade depende dessa coisa aqui que é o referencial. Aí, o que é um referencial? Basicamente, um referencial pode ser qualquer coisa, então vocês podem pensar no chão, pode ser um referencial, uma parede pode ser um referencial, um carro pode ser um referencial, um ônibus, uma moto, seja lá o que for. Matematicamente, a gente pode considerar um referencial qualquer coisa que não esteja variando as distâncias entre os pontos desse próprio objeto, tá? O que significa? Se o carro está diminuindo de tamanho, por exemplo, e o tamanho dele é importante para vocês, então aí vocês não poderiam considerar ele um referencial, porque estaria variando as próprias distâncias entre os objetos.
E aqui a gente sempre vai falar de um tipo especial de referencial, que são os chamados referenciais inerciais. Tá? Então, inerciais. Que é toda uma classe de referenciais muito importantes para a física, tá? Porque nesses referenciais, na verdade, que se aplica as leis de Newton e que elas são válidas. E um referencial inercial é um referencial que não está acelerado, tá? Notem que quando a gente fala que o referencial não está acelerado, não significa que as coisas dentro desse referencial não possam estar aceleradas. Então, só para exemplificar, digamos que, vou colocar uma outra cor aqui, tá verde. Esse carro 2, eu vou pintar ele com uma cor diferente agora. Tá? Ele está se movendo para frente, e aí continua tendo a estrada, o carro 1, e agora a gente tem alguém aqui do lado e vai medir as velocidades do carro 1 e do carro 2. E essa pessoa vai lá e mede a velocidade do carro 1 e nota que esse carro 1 está se movendo com velocidade constante em relação ao solo. E vai lá e mede a velocidade do carro 2 e descobre que esse carro 2 está acelerando, ou seja, a velocidade dele está variando, também em relação ao solo. E aí, a questão é, bom, o que a gente pode considerar como um referencial inercial aqui? Nesse caso, a gente pode usar o próprio solo como referencial inercial, o carro 1 também como referencial inercial. Entretanto, o carro 2 não pode ser considerado um referencial inercial, porque ele está acelerando. Tá? Notem que o carro 2 ele está se movendo em relação a esse referencial solo, que é um referencial inercial. E o carro 2 tem aceleração. Então, vejam, essa coisa, esse objeto, que se move em relação a um referencial inicial, o objeto está acelerado, ele tem aceleração. O que não pode ter aceleração é o referencial em si. Tá? Então, vamos ver se essa ideia de referenciais vai ficar um pouco mais clara à medida que a gente avança no conteúdo. Mas, basicamente, um referencial inercial é aquele que vocês não sentem aceleração se vocês estiverem nele. Então, voltando ao exemplo do ônibus, por exemplo, vocês estão em pé num ônibus, enquanto o ônibus se desloca com uma velocidade constante, ou seja, o movimento dele é retilíneo e uniforme, vocês podem ficar em pé nesse ônibus sem problema nenhum, sem se agarrar em nada. Agora, no momento que o ônibus começa a frear, e se ele dá uma freada brusca, principalmente, vocês vão sentir como se vocês estivessem sendo acelerados para frente, tá? E o que a gente vai ver é que, bom, na verdade, quando o ônibus, o motorista pisa no freio, esse ônibus deixa de ser um referencial inercial, passa a ser um referencial não inercial, e vocês começam a sentir uma aceleração nele. Tá? Então, se vocês se imaginarem numa situação que vocês não sentem isso, então o referencial é inercial. Tá? Agora vamos ver qual que é a análise que a gente vai fazer aqui, qual que é o nosso objetivo. Então, a gente quer justamente analisar as relações que existem entre posição, velocidade e aceleração em referenciais diferentes. Então, eu coloquei aqui dois referenciais, tá? Que eu chamei de referencial A, então são esses eixos x e y aqui, enquanto que o referencial B é esse referencial em azul, tá? Eixos x' e y' em azul. E esse referencial B, ele se desloca com uma velocidade que é constante em relação ao referencial A. Então, vocês podem imaginar essa coisa de uma maneira bem simples. Inclusive, eu coloquei aqui também um ponto P, tá? Que pode representar, por exemplo, um objeto, uma partícula, que está no referencial B aqui. Inicialmente, a gente pode, inclusive, só por simplicidade, pensar nesse ponto P como estando em repouso nesse referencial B. E aí, se vocês já compreenderam um pouco do que está sendo falado aqui, vocês podem imaginar que esse ponto P, se ele estiver em repouso
no referencial B, ou em relação ao referencial B, ele não vai estar em repouso em relação a A, né? Porque ele está se deslocando com o referencial B com essa velocidade que é constante, tá? E vejam, a velocidade ser constante significa que esse referencial é inercial, tá? Então lembrem, isso é sempre muito importante, que a gente esteja falando de referenciais inerciais. Então, só para vocês terem uma ideia do que pode ser isso aqui, por exemplo, dá para vocês pensarem uma coisa bem simples. Imaginem que vocês têm duas folhas de papel diferentes, duas folhas brancas, por exemplo, aí com vocês. Então, vocês pegam uma folha e desenham esses eixos X e Y aqui em preto e chamam ela de referencial A. Vocês pegam a segunda folha, desenham esses eixos em azul, X', Y' e chamam ele de referencial B e marcam um ponto P qualquer nessa segunda folha do referencial B. E agora vocês pegam e põem as duas folhas uma em cima da outra, em cima de uma mesma superfície, uma mesa, por exemplo, e aí vocês vão pegar essa folha de cima do referencial B, começar a deslocar ela em relação ao referencial A, ou seja, a folha de baixo, com uma velocidade constante ao longo dessa direção x. E o que vocês vão perceber é que esse ponto P está se deslocando em relação ao referencial A, ou seja, a folha de baixo, mas não em relação ao referencial B, ou seja, a folha de cima. Portanto, esse ponto P, obviamente, tem uma velocidade em relação a A, mas não tem uma velocidade em relação a B. E isso deve ser uma coisa que deve ser mais ou menos fácil de imaginar, tá? Nesse momento, eu fiz essa limitação de que esse ponto P está parado em relação a B, mas não precisaria estar parado também em relação a B, bastaria que estivesse em algum movimento qualquer, tá? Poderia, inclusive, ter aceleração aqui em B. Vocês poderiam pensar como se tivesse uma formiga, por exemplo, caminhando sobre essa folha B, e ela ia ter alguma velocidade aqui em relação ao referencial B, mas também em relação a A. E essas velocidades seriam, obviamente, diferentes, né? Não seria a mesma coisa. Então, vamos começar do mais simples, tá? Então, nossa coisa mais simples que a gente pode fazer é analisar a posição x desse ponto P em relação ao referencial B e também em relação ao referencial A. Então, o que a gente quer descobrir é a posição x dessa partícula, desse ponto P, em relação a A. Escrever isso aqui. Então, vamos começar analisando a posição x de P em relação a B. Então, essa é a notação, tá? Então, x de P em relação a B. Bom, x de P em relação a B é justamente isso aqui, não é? A gente sai da origem do referencial B, que está aqui, tá? Essa é a nossa origem, nosso zero, e vai andando em x até encontrar a correspondente de onde está P. Então, em B, no referencial B, isso aqui é a posição x, né? É x de P em B, é simplesmente isso aqui. Agora a gente quer analisar em relação a A. Se vocês forem pensar, como se a gente tivesse tirado uma foto disso aqui nesse instante, tá? Isso aqui está se movendo, lembrem, mas a gente tirou uma foto, então a gente está analisando instantaneamente parada essa coisa, e alguém pedisse para vocês, nos digam qual é a posição x em relação desse ponto P em relação a esse referencial A. Bom, o que vocês fariam? Vocês iam pegar aqui a origem do referencial A, que está aqui, e iam analisar toda essa distância aqui, né, todo esse comprimento, até chegar aqui. Quando vocês chegassem aqui, vocês iam dizer, bom, isso aqui, esse valor todo que eu medi, como se vocês esticassem uma fita métrica aqui, por exemplo, é o x de P em A. Mas o que deve ficar claro agora para vocês, com isso que eu estou falando, é que, bom, esse x de P em A corresponde a isso aqui que a gente acabou de medir, que é o x de P em B, mais isso aqui, essa parte é que ficou faltando. E o que é isso? Isso aqui é justamente a posição do próprio referencial B quando medida em A. Então, esse referencial, a origem desse referencial,
está em algum local nesse outro referencial A, que está aqui, né? Então, isso aqui, como se a gente agora pegasse uma fita métrica e medisse isso aqui, agora é x de B em relação a A. E qual é a única conclusão que a gente pode chegar? É que essa coisa aqui, ou seja, a posição x de P em relação a A, é a soma das outras duas, né? Então, é x de B em relação a A mais x de P em relação a B. Tá? Então, vejam, é a soma disso aqui, que está em vermelho, com isso aqui que está em azul. Dá o quê? Dá isso aqui que está em preto. Então, vejam, posição em relação a A é a posição em relação a B mais a própria posição de B em A. Tá? Isso aqui vai ficar vai ser uma coisa que vai ser básica para a gente, a partir disso que a gente vai analisar a velocidade e a aceleração. Então, eu reescrevi aqui o que a gente tinha escrito antes, né? Mesma coisa, lembrem, é a relatividade da posição, né? Então, a posição em um referencial não é necessariamente a mesma posição em relação ao outro referencial. Agora, a gente está interessado também em analisar o resto do movimento, ou seja, como velocidade e aceleração se relacionam em referenciais diferentes. Então, o que, que a gente quer? Digamos que a gente tenha, só para generalizar, por exemplo, a gente pode ter também alguma velocidade aqui, tá? Velocidade desse ponto, dessa partícula P, em relação ao próprio referencial B. Não precisa estar parado nesse referencial. E aí, o que a gente quer é, bom, se eu tiver no referencial A e for medir essa velocidade, quanto que eu vou medir, né? Então, é VP em relação a A. É isso que eu quero. Como que a gente chega nisso aqui? Bom, fazendo a mesma coisa que a gente sempre fez, né? A gente volta lá para a definição. Velocidade é a taxa de variação da posição com o tempo. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa derivar. Derivar o quê? Derivar essa equação toda, né? Então, a gente deriva desse lado e deriva desse lado. Então, a gente vai derivar cada um desses termos. Tá? Então, a gente vai ter derivada de x de P em A, dt, igual. Vou escrever tudo com a mesma cor agora, só por praticidade. Vai dxba dt mais dxpb dt. Se vocês forem ver, o que a gente tem, na verdade, é, bom, esse primeiro termo aqui é justamente a velocidade de P em relação a A, não é? Derivada da posição com o tempo é velocidade, então a velocidade de P em relação a A é o que a gente quer. Agora, esse segundo termo, que está aqui, ele vai ser o quê? A velocidade de B em relação a A, ou seja, a velocidade entre os referenciais. É essa coisa aqui, né? VBA, que é constante, lembrem. Por quê? Porque os referenciais são inerciais. E essa última derivada, né, esse último termo aqui, é o quê? É a própria velocidade de P em B, né? V de P em B, ou seja, a velocidade dentro desse referencial B. Vejam que se isso aqui é zero, ou seja, se essa partícula está parada nesse referencial B, né? Se isso aqui é zero, então a velocidade da partícula no referencial A é justamente a velocidade do referencial B em relação a A, né? Sobra só essa parte aqui, que deve ser uma conclusão lógica, da mesma forma naquele exemplo que eu disse inicialmente, né? Se a gente tivesse as duas folhas de papel, vocês desenharam um ponto na folha de cima, estão puxando ela e deslocando ela em relação à folha de baixo com velocidade constante, a velocidade do ponto é a própria velocidade da folha. Então, isso deve ser mais ou menos claro para vocês. E seguindo o caminho que a gente sempre faz, né? Então, vou reescrever aqui o que a gente acabou de
escrever aqui, é a velocidade de P em relação a A, é V de B em relação a A, mais V de P em relação a B, que é analisar agora a aceleração. Tá? Então, o que a gente precisa? Encontrar a aceleração de P em relação a A. E notem que esse ponto, essa partícula, ela pode estar se deslocando não necessariamente com velocidade constante, ou seja, ela pode ter alguma aceleração nesse referencial B, tá? Lembrem, o referencial não pode ser acelerado, mas as coisas que se deslocam no referencial ou em relação ao referencial podem ter aceleração. Isso não é um problema. Então, essa partícula, esse ponto pode ter uma aceleração sem nenhum problema. E agora vamos olhar qual que é a relação entre a aceleração dela em A e a aceleração em B. Como que a gente faz isso? Mesma coisa que a gente fez antes, né? Então, a gente sabe que para encontrar a aceleração, a gente tem que derivar tudo isso aqui. Derivada desse lado vai dar isso aqui, né? Agora, o que fica faltando? A derivada do que está do outro lado. Vou até escrever em cores aqui. Então, dt, a derivada taxa de variação temporal de VBA, velocidade do referencial B em relação a A, mais a taxa de variação temporal de V de P em relação a B. Agora vamos parar para pensar um pouco. Isso aqui a gente já imagina o que vai ser, né? Isso aqui é a aceleração que P tem no referencial B. É a própria aceleração dessa partícula no referencial B. Tá? Que eu até já escrevi aqui para vocês. Agora, e esse primeiro termo, esse termo aqui em azul, o que é isso? Né? E notem, isso deveria ser uma coisa que, se vocês estão compreendendo bem o que eu estou dizendo aqui, que é a relatividade do movimento e referenciais inerciais, então vocês deveriam ver imediatamente que esse termo aqui, ele na verdade vai ser zero, ele não vai existir. Por que que isso aqui vai ser zero? Bom, porque a gente falou várias vezes que essa velocidade entre os referenciais é constante, ou seja, não varia com o tempo. Então, se a gente derivar uma constante, o que a gente obtém? Zero. Tá? Portanto, qual é a conclusão que a gente chega a partir disso? É que a aceleração que um objeto tem em relação ao referencial A vai ser exatamente igual à aceleração que ele tem em relação ao referencial B. Ou seja, vejam que não existe variação das acelerações. Então, o que eu meço no referencial B é a mesma coisa que eu vou medir no referencial A. O que isso significa? Isso significa justamente que quando a gente está num referencial inercial, por exemplo, dentro de a gente pode imaginar, se a gente colocasse uma pessoa em uma nave espacial, tá, toda fechada, e colocasse essa nave em movimento retilíneo uniforme, todas as coisas que essa pessoa medisse dentro da nave, em termos de aceleração, seriam exatamente iguais às que ela mediria fora da nave, tá? Dados que esses referenciais são inerciais. O que isso quer dizer? Que ela não consegue, apenas por experimentos dentro da nave, saber se ela está em movimento ou não. Porque o que a gente mede, na verdade, sempre são forças, são acelerações. E lembrem, força, a gente vai ver ainda a lei de Newton de novo, mas está relacionada à aceleração, né? Então, o que a gente mede é uma coisa que a gente não consegue dizer se está em repouso, movimento retilíneo ou movimento retilíneo uniforme, tá? Porque a aceleração vai ser a mesma que a gente vai medir em uma situação ou outra. Então, a gente só pode descobrir se a gente está se movendo se a gente olhar para fora, se a gente olhar pela janela. Senão, a gente não descobre. Aqui, o que eu já tinha colocado antes, tá? Então, a mesma coisa que a gente colocou. E aqui vocês talvez consigam notar que eu já coloquei essas letras aqui em destaque, em negrito, que são vetores, tá? Porque, na verdade, toda essa avaliação que a gente fez
até agora, ela é a mesma avaliação que se faz usando vetores, ou seja, essa coisa é completamente generalizável para 2 e 3 dimensões. A única diferença é que agora, quando a gente passa para 2 e 3 dimensões, bom, normalmente a gente muda o nosso vetor posição, em vez de escrever x, a gente escreve r, e a gente tem componentes aqui dentro, né? Agora, lembrem, é só trabalhar com as componentes, fazendo os mesmos cálculos que a gente fez até agora, e os resultados vão ser exatamente os mesmos. Então, aqui eu coloquei um exemplo em 2 dimensões, tá? Então, vocês podem ver que a gente tem a velocidade não precisa estar alinhada com o eixo x, tá? Então, pode ser uma velocidade orientada de qualquer maneira aqui, basta que ela seja constante. Lembrem, constante significa mesmo módulo e mesma orientação, né? Não pode variar nem módulo nem orientação. Esse vetor maior aqui, em preto, é esse vetor posição aqui, então R de P em relação a A. O vetor em vermelho é o R de P em relação a B, e o vetor em azul é o R de B em relação a A, ou seja, a posição dos eixos aqui, né, do referencial B, e a própria posição do ponto em relação a esse referencial B. Mas vejam, são as mesmas equações, né, a única diferença é que agora a gente tem componentes, mas a mesma lógica continua válida. Eu vou fazer uma parte de um problema do livro, que nem está na lista de exercícios de vocês, tá? Mas que é o problema de número 70 do livro, depois vocês podem olhar, só para a gente exemplificar um pouco o cálculo de movimento relativo, provavelmente nem vai dar tempo de fazer todo esse problema, só vai ser possível fazer um pouquinho dele, mas é o seguinte, esse problema diz que a gente tem um rio, então eu vou colocar aqui o rio em azul, e, obviamente, as águas do rio se deslocam, tá? Então, no caso, está se deslocando para cá. Se deslocando em relação às margens do rio, tá? Então, eu vou colocar aqui, é a nossa margem do rio, tá? Então, aqui está a margem do rio. E esse vai ser um problema em uma dimensão só também, então a gente coloca um eixo X aqui de referência, vou colocar ele orientado positivamente para esse lado. E o que a gente tem é, se deslocando nesse rio, existe um barco também, vai ser só um B aqui, tá? Para dizer que é um barco. E ele está subindo o rio, tá? Portanto, se deslocando com alguma velocidade aqui para cima. Mas a velocidade que o livro nos dá, no caso, tá? Esse vetor V do barco aqui, tá? Vai ser a velocidade do barco em relação à água, tá? Que ele diz que a velocidade do barco em relação à água são 14 quilômetros por hora, orientados nesse sentido aqui. Então, vejam, isso aqui é a velocidade do barco em relação à água. O outro dado que o livro nos dá é justamente a velocidade da água em relação à margem, tá? Que é essa velocidade aqui, velocidade da água em relação à margem. E o livro nos diz que o módulo disso aqui são 9 quilômetros por hora. 14 quilômetros, faltou uma hora aqui, né? Quilômetros por hora. Então, isso aqui é o V do barco em relação à água. E aí, a pergunta óbvia que o livro faz é qual é a velocidade do barco em relação à margem. Tá? Então, vejam, o que nos foi dado? Velocidade da água em relação à margem, velocidade do barco em relação à água, e o que nos é pedido, velocidade do barco em relação à margem. Vejam aí os nossos referenciais diferentes, né? Então, sempre que a gente estiver trabalhando com movimento relativo, é importante identificar os referenciais. Quais são os referenciais? Um referencial é a própria margem, o outro referencial é a própria água, tá? E o barco é o que está se deslocando em relação a esses referenciais. E eu vou fazer isso aqui, essa conta usando vetores, apesar de como a gente está trabalhando em uma só dimensão, não seria necessário, né? Lembra, a gente sempre pode usar os sinais de positivo e negativo para identificar a orientação, mas eu já vou usar vetores para que
quando, porventura, vocês encontrem alguma coisa que seja necessário fazer em mais de uma dimensão, vocês já teriam uma ideia melhor de como fazer. Então, vamos lá. O que a gente precisa encontrar é isso aqui, o vetor velocidade do barco em relação a esse referencial aqui, que é a margem. O que vai ser isso? Bom, a gente acabou de ver, né? O que a gente acabou de escrever foi que isso aqui vai ser a soma das velocidades, né, do outro referencial com a própria velocidade do barco em relação a esse referencial, ou seja, velocidade da água em relação à margem, vetor, mais a velocidade do barco em relação à água. Quanto que vai dar isso aqui? Vamos pensar. Então, usando notação vetorial de novo, né? Então, qual é a velocidade da água em relação à margem? Bom, aqui me foi dado o módulo 9, mas notem, está na orientação negativa do nosso eixo, né? Então, esse aqui, esse valor aqui é menos 9, e eu vou botar aqui um i, porque eu estou trabalhando vetorialmente, né? O que falta? Adicionar a velocidade do barco em relação à água. Mas que velocidade é essa? É mais 14, porque mais, bom, porque está a orientação positiva, mais 14 e também, né? Porque a gente está trabalhando só em x. Qual que é o resultado disso? O resultado é a velocidade do barco em relação à margem. Então, a velocidade do barco em relação à margem, que é mais 5 e em quilômetros por hora, tá? Então, o módulo disso aqui é 5 quilômetros por hora, velocidade do barco em relação à margem.